Eu vou dizer para vocês por que eu escolhi realmente o Senhor dos Anéis. Escolhi porque ele é muito amplo, né? Ele tem várias etnias, ele tem gigantes, ele tem hobbits, ele tem elfos, ele tem ninfas, ele tem deuses e ele tem humano, né? Essa é a melhor combinação. Você pode trabalhar com os arquétipos em todas as culturas, em todos os níveis sociais, em todas as classes, né? E entra no universo do mundo intelectual, né? Então, uma pessoa extremamente intelectualizada passa por isso, passa. Uma pessoa pobre passa por isso, passa. Um rico passa. Todos passamos por isso, né? Então, o arquétipo ele permite isso. E o arquétipo ele entra no inconsciente, tá? Agora, o que eu estou ouvindo falar muito é, por exemplo, assim, ego, né? Todo mundo fala muito do ego. Ah, é o ego disso, é o ego do fulano, é o ego do ciclano. Dentro do self, o ego é a parte consciente. Tá? Então, é isso que nós temos que começar a entender, que muitos processos que as pessoas estão passando é exatamente por causa disso. Tá? É um produto do inconsciente. Outra coisa que eu estou falando muito é a respeito de cobiça, avareza e ganância, né? Tudo por dinheiro, não é o programa do Silvio Santos, não. Mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte: ninguém é contra o dinheiro. Aliás, todo mundo batalha para que as pessoas tenham uma distribuição de renda, para que as pessoas tenham a capacidade de ir no médico, de comprar seus medicamentos, de fazer coisas por elas mesmas, né? Não é só um grupo que tem direito a isso. O que apresenta para a gente Votan está parecendo assim o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? O autoritarismo, não a autoridade. O autoritarismo de Votan está presente, por exemplo, no presidente, né, do maior país do mundo, da maior força do planeta, né? Quando ele faz uma concorrência com outro presidente e diz que o botão dele é maior, olha, gente, nós chegamos ao ponto do ridículo diante disso, né? Mostra que existe autoritarismo e não autoridade, né? Porque senão ele não precisava recorrer a isso. Quando as pessoas começam a recorrer em carteiradas, quando as pessoas começam a recorrer em armas, quando as pessoas começam a recorrer a esse tipo de expediente, a ter um objeto que lhe dê poder, gente, isso é o cúmulo, tá? É Votan, né? A experiência do matriarcado não é que vai destruir o patriarcado, mas vai torná-lo amoroso, aconchegante, vão começar a ouvir as pessoas, vão começar a respeitar mais a liberdade de cada um. Então, essas são as diferenças de um sistema para outro, né? E Fritjof Capra é muito isso. Né? Agora, por que a gente não consegue entender muito bem Fritjof Capra? Porque nós temos essa parte do inconsciente que nos atrapalha, né? Que permite que a gente continue vivendo repetidamente todos os arquétipos. E vou falar todos os arquétipos, porque ninguém é só Votan, ninguém é só Brunhild, ninguém só é Alberic. Nós oscilamos, né? Dentro do próprio dia nós oscilamos. Uma hora a gente usa o arquétipo 1, outra hora usa o arquétipo 2, tá? Culto à pobreza? Então não existe, tá? Existe um culto à dignidade, à honestidade, porque é a única forma que nós vamos ter de continuar sobrevivendo enquanto espécie, né? Se nós não percebemos isso ainda, uma hora ou outra vai ter que cair a ficha, tá? O arquétipo é a melhor forma que eu tenho de me relacionar com o mundo, de perceber a minha atuação nesse mundo, né? Outra coisa que eu tenho observado bastante, eles estão falando muito sobre karma, né? Sobre o karma ser uma coisa definitiva. Então, eu vou dizer que o karma é interpretado por cada um, né? Dentro do espiritismo, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, cada um vai ter uma visão. Não é uma visão para todos.
né? Dentro da própria reencarnação, o budismo vê de uma outra forma, o budismo tibetano vê de uma outra forma. Então, isso existe, essas variações existem, mas o que nós temos que ver e entender é que nada é definitivo. Esses conceitos também não podem ser definitivos, tá? Sempre um processo de procurar, sempre um processo de vir a ser, né? Essa parte, então, de ego, deixando bem claro que o ego não é o responsável, hein? É o processo do inconsciente. Outra coisa que nós temos que ter muita clareza é que quem defende a vida vai defender a vida em todas as suas instâncias, né? Desde o momento da concepção, eu, por exemplo, não sou favorável ao aborto, mas eu jamais diria para uma pessoa não fazer. Até porque eu não sei se eu, no lugar dela, também não faria a mesma coisa, né? Então, eu defendo a concepção, o nascimento, a vida, que tenha-se condições de ter uma vida digna, e quando não acontece isso, a pessoa parte para o crime, que tenha condições de ter uma vida digna dentro de presídios, né? Defender direitos é uma coisa que todos nós deveríamos fazer, porque se eu defendo o direito à pessoa, eu vou defender o direito daquela pessoa que teve problemas e daquela pessoa que passou pelos problemas. Tá? Isso são coisas que nós devemos fazer o tempo todo. Então, eu só quis fazer esse adeno, né? Fazer essa partezinho, para que a gente possa continuar depois em Fritjof Capra. Entrar em Fritjof Capra sem conhecer um pouquinho da gente, fica complicado, porque não vai pegar o conceito. Então, essas coisas são importantes para que a gente vá vendo. Depois nós conversamos mais, um abraço e daqui a pouco a gente